Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos no Direto ao Ponto. Eu vou falar sobre um tema que é muito importante, que é a depressão. Se você está assistindo esse vídeo é porque ou você se interessa, ou você está passando por isso, ou você conhece alguém que está passando por esse problema seríssimo que assola não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Vale lembrar que com os anos, né, e com a evolução da humanidade, nós estamos passando agora aos problemas de ordem mental e psicológica se agravando mais do que os outros. Isso é natural, até porque a forma de trabalhar e a forma intelectual cada vez mais é valorizada. E com isso, nós temos esse tipo de casos como a depressão que se salientam mais dentro da sociedade. Mas o que é exatamente a depressão? Antes de mais nada, vamos entender que você passar um dia mal não é uma depressão. Que você passar uma semana inteira mal por alguma razão também não é depressão. Para que você tenha um quadro depressivo, você tem que ter um período um pouco mais longo de dias seguidos de depressão. Aí sim você tem como característica a depressão. E é importante também que a gente saiba o que é, né? Porque ela é uma doença muito séria e ela é comum e ela age muito negativamente em como você se sente, como você pensa e como você age, né? Ela é tratável e isso depende muito de alguns fatores, tá? A primeira coisa que é importante a gente saber é que ela provoca sentimentos de tristeza na gente. Ela dá perda de interesse nas atividades que a gente faz no dia a dia. Você não tem mais interesse em trabalhar, você não tem mais interesse em treinar, você começa a desencadear uma série de problemas emocionais e físicos que vão diminuir a sua capacidade de produção, tanto no trabalho quanto em casa. Agora, os principais sintomas que a gente tem na depressão, elas que podem ser tão leves, mas elas podem ser também muito graves, né? Primeiro que você pode ter tristeza ou o humor seu ficar cada vez mais deprimido. Você pode ter perda de interesse ou perda de prazer nas atividades que você apreciava. Alteração no apetite, perda de peso ou ganho de peso que é relacionado à sua dieta. Tá? Você pode ter problemas para dormir ou dormir demais. Perda de energia ou fadiga. Uma muito baixa autoestima e principalmente a presença do sentimento de culpa. Ela tem uma dificuldade para pensar, para se concentrar e para tomar decisões. Tem pensamento de morte e suicídio. E os sintomas, eles devem durar mais, né, como eu falei, de uma semana, pelo menos 2 semanas para ter um diagnóstico, tá? Para a gente ter condições para determinar se é uma questão médica, ela pode ter também problemas de ordem na cabeça, né? Você pode ter um tumor ou problemas de tireoide que levam a isso. Mas normalmente não são esses casos, né? Só para vocês terem ideia, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. São muitas pessoas que sofrem disso. E o maior nível de afastamento no trabalho hoje é a depressão. Olha só que coisa louca, né? É muita gente. Antes de mais nada, vamos separar aqui que luto é uma coisa e depressão é outra. O luto é oriundo de uma perda e ele é importante que aconteça para que você supere essa perda. E isso quer dizer que você temporariamente está triste, mas você irá se recuperar, tá? Isso não quer dizer que você irá ficar para sempre com depressão. Então isso é momentâneo, tá? Nós temos alguns fatores de risco para a depressão, que ela pode ser bioquímica, ou seja, ela tem as substâncias no seu cérebro que fazem com que você tenha depressão. Ela pode ser genética, ou seja, você já nasce com predisposição a ter a depressão. Ela pode ter uma baixa autoestima por conta da sua própria personalidade, né? Que isso são pessoas que já são pessimistas por natureza, e elas também podem ser de ordem ambiental,
que são os lugares onde você está. Ou seja, você trabalha num lugar onde as pessoas te colocam para baixo, você sofre bullying, nos lugares onde você está, você não é valorizado ou valorizada, tá? Então isso é um fator importante. Bom, dentro da psicanálise, a gente tem que entender que dentro do nosso inconsciente, a gente tem dois tipos de pulsão, a pulsão de vida e a pulsão de morte. É claro que isso fica dentro do nosso inconsciente, nós não temos como gerenciar isso, mas essa é uma energia que nós não temos controle sobre ela, mas ela é muito poderosa. Isso quer dizer que muitas ações que nós temos, elas derivam de como o nosso inconsciente, como essa energia do nosso inconsciente, ela trabalha. E isso quer dizer que se nós temos uma pulsão de morte, ou seja, aquele desejo incontrolável da negatividade, do ruim e do mal muito grande dentro do nosso inconsciente, obviamente que nós iremos começar a externar esse tipo de atitude. É muito importante que se faça terapia, todas as pessoas que têm depressão façam terapia. Por quê? Porque ela faz com que você, primeiro, com que o terapeuta consiga, a questão não é ter acesso ao inconsciente, mas que você tenha consciência de que isso está acontecendo para vocês. Olha só que interessante. O que mais a gente tem que desencadeia a depressão? Primeiro são os transtornos psiquiátricos, né? Estresse, disfunção hormonal, excesso de peso, vícios como cigarro, álcool e drogas. A hiperconexão e o excesso de estímulos, especialmente por uso excessivo de internet e redes sociais. Os traumas físicos e psicológicos, que é quando você sofre alguma coisa de fora, como eu falei, por exemplo, lugar muito abusivo, onde você não tem pessoas ali te ajudando e você começa a ficar para baixo, né? Separação conjugal, tá? E dores crônicas que você tem. A depressão, ela é tratável e ela pode ser tratável com medicação, ela pode ser trabalhável com terapia, ela também pode ser trabalhável com terapia eletroconvulsiva, e ela também pode ser trabalhada com a autoajuda e o enfrentamento. O que é esse enfrentamento? É pessoas ajudando você a mudar esse paradigma. E isso é uma coisa muito importante. A gente tem como prevenir a depressão? Sim. Logo que a gente começa a detectar que algo está errado, é hora de mudar, é hora de se exercitar regularmente, é hora de procurar um voluntariado, fazer alguma coisa em prol das outras pessoas, evitar álcool e drogas e sempre manter uma atitude positiva e de gratidão. Essas atitudes parecem bestas, mas elas fazem uma diferença enorme quando a gente fala em depressão. A depressão, ela é difícil de se detectar no início, principalmente nas crianças e adolescentes. Se você é pai ou é mãe, comece a prestar atenção no seu filho, na sua filha, no seu adolescente, como que ele reage. Há uma perda de peso ou um ganho de peso excessivo? Quando você entra com determinado assunto, ele foge desse subject, ou seja, você vai falar sobre determinado, como é que está lá na escola? Não quero falar sobre isso, ou a criança passa a ter uma atitude não positiva quando você trata de algum assunto. Traumas como abuso, tanto físico quanto sexual, geram a depressão também. Então isso é um sintoma, a criança se interioriza e é importante sempre que os pais detectem isso. É claro que os pais não são habilitados para isso, ninguém é, mas existem profissionais que são. Então, sempre que houver esse tipo de atitude, quando se diz respeito à criança e adolescente, é importante passar para a escola, para que a criança passa muito tempo dentro da escola. E é importante porque ali existem pessoas que são especializadas na parte do ensino. E claro que elas vão prestar uma atenção maior quando a gente detectar isso. É claro que a adolescência e a pré-adolescência é uma fase de revolta, é uma fase de mudanças comportamentais e físicas. Mas quando isso fica muito grande, quando isso tem uma exacerbação maior, a gente tem uma série de problemas que são relacionados a isso. Primeiro,
é quando a criança ou ela muda ou tenta mudar o assunto, ou quando ela fica extremamente violenta quando determinado assunto é tratado. Isso já é um sinal. Isso também a gente tem como determinar determinados sintomas da criança. Ela muda de amigos, ou ela não liga mais para o grupo do qual ela vive. Isso também é algo importante. Ela também pode se transformar no bode expiatório da turma. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando sobre o desejo mimético. Então a criança que era popular passa a ser a criança a ser perseguida pela classe. Como a gente determina isso? Sabendo e trazendo isso para a direção da escola. Isso também pode acontecer e o nível de depressão vai aumentar demais dentro da criança. Então, como eu sempre falo, quando nós tratamos de adolescentes e crianças, a melhor forma é o seio familiar. É passear mais com seu filho, é comer mais ali naquela mesa, em torno de todo mundo, e ali você começar a detectar. É possível vencer a depressão sem fazer nenhum tipo de inferência? Não. É importante, como nós vimos, é hoje a maior causa de afastamento no trabalho. Ainda não existem pesquisas conclusivas sobre as escolas. Mas se nós temos isso acontecendo com os adultos, fatalmente nós temos isso acontecendo com as crianças também. Existem casos que vêm acontecendo e que não tem muita pesquisa, com um nível muito alto de TDA em crianças e também casos muito severos de problemas que não aconteciam anteriormente e que vem acontecendo. Não se sabe o porquê, mas sabemos que a depressão é um fator importante dentro do ambiente escolar e que vem acontecendo muito. Então, no seu trabalho, na sua escola, se você vive isso, talvez esteja vivendo e não perceba que é a hora de procurar um profissional. Às vezes é melhor você gastar um pouco a mais nisso do que depois você gastar muito com remédio ou quando a coisa já degringolou, ou seja, quando a coisa já foi, e aí já é muito tarde para você ter uma cura mais rápida. Então, gente, qualquer dúvida eu também estou à disposição. Nós aqui do Morgante Jiu-Jitsu somos uma plataforma, uma ferramenta para isso. Nossos professores são treinados para que a depressão seja detectada e que os pais sejam orientados e como eles devem ser orientados, mas saibamos todos que é muito importante dentro desse ambiente que a criança seja colocada como positividade. Por exemplo, dentro das aulas, quando nós detectamos isso, o professor coloca a criança como seu auxiliar, ele coloca a criança em evidência, ele traz o positivo para a criança. E normalmente a gente faz exatamente o contrário, né? A criança começa a mostrar algumas aparências do que é a depressão e a gente começa a brigar com o nosso filho, a gente começa a gritar com ele, e isso é natural, mas nós temos que detectar que não é assim que nós iremos tratar esse tipo de problema que assola o nosso país, tá joia, pessoal? Então, vamos todos nos informar, porque eu acredito que a informação é a maior fonte para revertermos isso com os nossos filhos ou com a gente mesmo. Tá joia? Valeu, pessoal, um abraço e até mais.